Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês de um assunto que me pediram, principalmente por conta da quarentena, né? A gente não tá saindo, eu e meu esposo tá bem guardado em casa, a gente realmente só sai pro estreito necessário. E eu fiz a minha cirurgia bariátrica, a gente não tava nem sonhando com esse, né, advento da pandemia, mas foi bem lá no início, eu fiz no dia 19 de dezembro de 2019. Então, assim que eu fiz a cirurgia, eu tava em casa fazendo o meu resguardo ainda, tinha recém voltado a trabalhar e a gente teve que começar a trabalhar home office, a gente já não viu mais os amigos, a gente já não foi mais para casa da família. E eu passei toda a meu pós-cirúrgico, minha recuperação e a minha vida até hoje dentro de casa praticamente, né? Não saí para lado nenhum. E eu gostaria de dividir com vocês algumas coisas que eu anotei aqui sobre essa questão da bariátrica para mim. Então, deixar bem claro que isso que eu tô falando não é regra, é a minha situação, é a minha realidade, foi o meu processo, né? Como aconteceu comigo, né? Então vamos lá. Em 2019, quando culminou de eu fazer a cirurgia, eu já tinha ficado o ano de 2019 inteiro em preparação para essa cirurgia, porque eu tenho problemas crônicos de coluna, né? Eu tenho 2 hernias de disco, 2 bicos de papagaio e escoliose. E eu sou analista de sistema, então eu trabalho sentado o dia todo e isso estava me complicando. Então, por conta, né, do sobrepeso, daí me perguntam, mas você não era tão gorda para fazer a cirurgia? Gente, eu era. É que a gente tem mania de minimizar, né? Peso não é legal, ser gordo não é legal, e eu tava sofrendo real essa questão do sobrepeso. Eu fiz umas continhas aqui com a calculadora da internet mesmo, não é oficial, não sei se é padronizado, mas eu me caracterizava como obesidade 2. Só pelo peso, eu não tinha o peso mínimo para fazer a cirurgia, porque quando você pega aqueles casos que às vezes a gente assiste, né, principalmente, né, dos norte-americanos que são bem pesados, bem gordos mesmo, só o peso por si só já é o bastante para você fazer a cirurgia. No meu caso, não. Eu tava com um índice de massa corpórea um pouco abaixo dos 40, mas por conta das comorbidades. Então, a pessoa que tem comorbidade, apesar de não ter totalmente o IMC necessário, que é no mínimo de 40, conversando com o médico, com uma indicação médica, pode conseguir fazer essa cirurgia. Não depende do seu querer, tá? Não é você que chega lá pro teu médico e fala, eu quero fazer uma cirurgia, né? Até eu sei de um caso da pessoa, né, que poder aquisitivo, chegou pro médico e falou, não, mas eu pago. O médico falou, não, não é assim, não depende de você pagar, você tem que se encaixar nos quesitos. E quando o meu médico chegou para mim com essa possibilidade, eu cheguei a me ofender, porque quando eu comecei nesse processo bem ignorante sobre o assunto, eu achava que essa cirurgia era só para pessoas bem gordinhas, e eu não era bem gordinha, né? E daí ele me explicou essa questão da comorbidade, que não, né, que ao longo dos anos da bariátrica no Brasil, isso daí evoluiu muito, inclusive e principalmente os planos de saúde, eles mesmos promoveram um estudo para ver o impacto da obesidade no uso do plano. E o que eles concluíram é que assim, as pessoas com esse sobrepeso e o que acarreta em outros problemas, né, como pressão alta, diabetes, infartos, derrames, N problemas, né, que eu não sou capaz aqui de elencar para vocês, e isso onera o sistema. Então, para eles era muito mais vantajoso fazer essa cirurgia e a pessoa parar de precisar do plano toda hora, do que a pessoa continuar lidando com aquela questão, né, da obesidade que gera vários outros problemas. E por conta desse estudo que eles fizeram essa reclassificação e hoje, pessoas como eu, que estava naquele meio termo ali, né, estava com sobrepeso, já considerado uma obesidade, sim, segundo o IMC, mas com comorbidades, tá? Que são esses meus problemas da coluna. Você tem que passar por um processo longo com uma equipe médica que inclui nutricionista,
psicólogo. No meu caso, inclui o ortopedista, o meu cirurgião bariátrico, e outras coisas acessórias, porque eu tive que fazer vários exames, reunir todos esses exames que acabam que são documentos que você vai levar para a perícia. No meu caso eu fiz por plano, né, para o seu plano liberar, para você poder fazer a sua cirurgia. No SUS, acredito que seja nessa parte a mesma coisa. O SUS não é só você chegar lá e você quer a cirurgia. Você tem que ter algum indicativo, o teu clínico geral que te atende, né, por padrão lá no hospital do teu bairro, com certeza ele te acompanha, ele que vai sugerir, você vai entrar basicamente no mesmo processo. Vai ter que fazer um monte de exame, vai ter que documentar tudo isso e levar para a perícia, e se for aprovado você vai para essa bariátrica. No meu caso eu fiz o bypass e eu fiz por vídeo. Então foi uma cirurgia, pra mim, tá? Até eu lembro que o meu médico tirou sarro de mim, que ele falou que eu sou o tipo de paciente que costuma dar trabalho. Graças a Deus não foi o caso, mas na época eu lembro que ele falou isso. Porque a cirurgia foi muito simples, muito tranquila. Eu lembro que eu tava morrendo de medo. Eu nunca passei por nada assim, sabe? Pra tomar injeção eu quase morro, né? Então, assim, quando eu tava me preparando pra cirurgia e foi chegando os dias de fato da cirurgia acontecer, foi me batendo um desespero, assim, absurdo. Mas foi muito engraçado porque no dia eles colocaram já, né, o acesso na minha mão, meu médico foi conversando comigo e eu não vi o ponto que eu dormi, que eu acordei, que eu já estava operada. E foi então muito rápido, assim, eu me internei, era umas 6 horas da manhã, eu não vou me lembrar do dia da semana, mas em quantidade de dias, né? Eu me internei 6 horas da manhã, meu esposo foi comigo, assinou tudo certinho lá. Eu entrei pra mesa de cirurgia umas 9 da manhã, daí umas 11 da manhã eu já tinha saído, e a hora que foi 1h30 da tarde eu já tava no quarto de observação, já tava voltando da anestesia, né? Tudo certinho. E eu lembro que eu terminei aquele dia, eu fiquei mais um dia, e no outro dia de manhã eu já vim pra minha casa. E assim, com um pouquinho só de dor, tava bem medicada e bem tranquilo, assim, foi muito sossegado. Eu lembro que daí nesse início, a gente vai muito em um curto espaço de tempo no médico, né? Eram 5 dias, eu tava lá de volta, né? E eu lembro que o primeiro dia que eu fui lá, de 5 dias de operada, ele perguntou como que eu tava e a gente conversou, tava super bem, relatei tudo pra ele. Ele falou assim, olha, então eu vou te liberar hoje pra você comer carne moída com o Fausto com o celular. Vou liberar você pra comer carne moída com um macarrãozinho cabelinho de anjo. Que nessa fase, que teu, né, pra quem não sabe, a bypass, aliás, acho que, né, toda cirurgia desse tipo, mas enfim, você tem lá um corte muito grande por dentro, né, tudo costurado, então ele fica sensível. E o que o médico me explicou, que o mais importante era relacionado ao tanto que eu comia, mais do que o que eu comia naquele momento. Então, o cabelinho de anjo com uma carne moída bem socinha, assim, não era pra me fazer mal, mas eu tinha que tomar muito cuidado com a quantidade. Eu media naqueles copinhos descartáveis de café, que se você não tem muita base, é o mesmo tamanho daquele copinho, mais ou menos de copinho de xarope, bem pequenininho, tá? Sei lá, 1,5 colher de sopa. Inclusive, eu lembro que eu fiz o mínimo possível e quem mais comeu foi meu cachorro. O cachorro chegou a engordar nessa época, porque todos os restinhos de comida eu dava pra ele, porque eu não tinha condição de fazer tão pouca comida. E o Fausto não gostava da comida porque ele tinha aquilo que era comida de doente, né? E não é, macarrão com carne moída é super gostoso. Mas enfim, então foi muito tranquilo esse começo. Eu lembro que bem quando eu fiz a cirurgia, até mesmo por conta dos remédios também, nos primeiros dias, os primeiros 9 dias eu perdia 1 quilo por dia e eu só passava deitada. Eu não tinha dor, eu tinha sono. Eu acho que o corpo dá aquele baque, você, né, é um choque. Eu só sentia muito sono, só tinha vontade de ficar deitada, então eu fiquei deitada mesmo, dormia bastante. E antes da cirurgia eu já vinha também dormindo bastante, né, nessa fase que eu tava com esse sobrepeso que tava acontecendo. Eu tava tomando muito remédio pra coluna e o remédio que eu tomava era muito forte. Então eu tava já com gastrite e eu sentia muito sono, porque a parte de sentir dor, eu já tava sentindo dor de volta da coluna,
mas o efeito de me deixar grogue com sono ainda não tinha passado totalmente. Eu tava emendando um remédio no outro, então eu vivia com muito sono. E eu tava nessa fase ainda de dormir demais. Só que depois de uns 10 dias, dá um boom de energia, assim, incrível, assim. E, né, com vários quilos a menos também, a sua disposição já é outra. É claro que daí para você voltar de imediato, é bastante chocante no teu dia a dia. Graças a Deus, o meu trabalho é um trabalho leve, né? É um trabalho mais mental. Então, eu acho que foi um pouco mais tranquilo. Eu sempre me questiono como que deve ser para as pessoas com um trabalho pesado, né? Que nem eu ouço falar que, gente, por pedreiro, né, é serviço pesado, pessoa que trabalha na roça é serviço pesado, não sei qual outro que né, não me ocorre nenhuma outra profissão. Eu não sei como que eles ficam, porque é puxado. É puxado, sim, não vou mentir, é puxado. Hoje, né, como eu fiz dia 19 de dezembro, hoje, dia 18 de abril de 2021, tá fechando 1 ano e 4 meses que eu fiz a cirurgia. E eu ainda sinto bastante, não é fraqueza, eu sinto tontura. Eu já tinha antes da cirurgia pressão baixa, eu acho que isso acentuou bastante. Eu já tinha um resquício de labirintite, isso acentuou bastante. Então, sempre que eu tô sentada, que eu vou levantar, as orelhas chegam a arder. Eu preciso levantar com calma, só que isso é hábito e eu não consigo. A hora que eu vi, eu já levantei rápido. E algumas vezes eu saio me segurando assim pelas beiradas, outras vezes eu tenho que voltar e sentar, porque sobe assim de queimar a orelha e eu tenho que voltar e sentar. E então assim, isso continua forte. Outra coisa, eu continuo comendo muito pouco. Eu como num pires bem pequenininho e às vezes eu não consigo comer tudo. Mas eu virei uma formiguinha, assim, de comer o dia inteiro. De hora em hora eu tô lambiscando, eu tô com alguma coisa na mão. Porque senão dá uma tremedeira, dá sei lá, se é glicemia, o que acontece. Então eu tô o tempo todo assim e eu tenho que correr comer alguma coisa. Antes da cirurgia, eu já tinha uma alimentação legal. Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar bastante com vocês. Que assim, eu percebi isso claramente. Eu logicamente não vou expor nomes, né? Mas eu lembro que a pessoa que ficou comigo no quarto, ela tinha exatamente a minha idade, assim, o mesmo biotipo, que foi fazer cirurgia com uma obesidade grau 2, só que a pessoa era fumante, a pessoa era toda desregrada, era totalmente diferente o estilo de vida da pessoa. E eu lembro que eu saí, a pessoa ficou e ela estava sofrendo um pouco, sabe? Aquelas injeções que a gente toma antitrombo, ela teve que tomar umas 10, assim, teve que ficar tomando por vários dias e a recuperação dela não estava muito legal. E eu atribuo bastante, no meu caso, de eu ter ficado tão bem a isso, né? Quem me conhece sabe, né? Eu tive uma criação de sítio e eu sempre gostei de comer comida de verdade, né? Adoro vegetais, adoro salada, nunca fui de tomar refrigerante, nunca fumei, não bebo bebida alcoólica por questão de costume mesmo. Na minha casa não se bebia bebida alcoólica e a gente continua até hoje. Mesma coisa refrigerante, aquelas coisas assim que aparecem em casa em dia de festa de final de ano. O costume é tomar suco da fruta do pé que tá na época, porque também a gente não comprava, a gente pegava o que tinha no sítio. Então, se era época de goiaba, era suco de goiaba. Se era manga, era baciadas e baciadas de manga para todo lado. E a gente comia manga no café, no almoço e na janta. E mandioca, amendoim, café, tudo coisa do sítio, tudo muito natural. E isso acaba criando também teu hábito alimentar, né? Então, esse também foi um dos motivos pelo qual meu médico indicou a bariátrica, porque eu já vinha fazendo um controle há bastante tempo, eu não tenho esses vícios e não estava adiantando nada. Eu estava acumulando peso e era um círculo vicioso, porque eu sentia dor, eu tomava remédio, eu só dormia. Com isso eu não gastava caloria e eu estava engordando mais ainda. E o meu trabalho também só sentado, 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 com a coluna, né? Então aquilo estava virando uma bola de neve, eu não estava conseguindo quebrar aquele círculo, né? E por isso tudo que eu fiz essa cirurgia e tudo mais. Mas vamos para alguns números. Quando eu comecei a fazer o tratamento com o meu médico, e foram 2 anos, né? Assim, da coluna, né? Comecei a fazer tratamento da coluna até culminar na cirurgia,
Eu pesava 99 quilos, eu tenho 1,63 m. Quando chegou no dia de cirurgia, ou sei lá, véspera, nos dias da cirurgia, eu lembro que eu me pesei, eu estava com 105,6. Já estava quase nos 40, nem estava precisando das comorbidades mais. Enfim, 1 ano e 4 meses se passaram e hoje, não me pesei hoje, mas já faz alguns meses que eu tenho mantido bem rigorosamente, assim, com diferença de gramas. Eu tô com 63 quilos e 800. Às vezes dá 63 e 600, às vezes dá 64 e 200, mas fica ali. E também o que eu pesquisei na internet, o peso ideal para mim é entre 49 e 66. Então, assim, eu estou dentro da meta que eu gostaria. Eu nunca fui uma pessoa magra, então a minha estrutura óssea é grande sim. Tem gente que a gente fala isso e o povo dá risada, né? Fala assim, mas a pessoa é pesada porque tem estrutura óssea grande. Gente, isso é real. Eu vejo assim que tem colegas minhas assim que é bem minhãozinho, né? Toda miudinha, toda delicadinha. Eu não, eu sempre fui grandona. Tanto que aqui as saboneteiras já estão todas aparecendo e eu tô assim, quase que no limite superior do peso ideal, ou seja, eu posso, entre aspas, né, em tese, em teoria, emagrecer até 49. Bom, deixa eu voltar aqui porque meu celular caiu e o cachorro começou a fazer barulho. Então, como eu tava comentando, questão do limite, né? Eu tô dentro do peso ideal, mais próximo do limite superior, né? E eu tô bem assim, eu acredito que se eu chegasse próximo do limite inferior de 49 quilos ia ser muito magra, porque a minha estrutura óssea tá toda saliente, então pra mim tá adequado assim, eu acredito. E é isso, pessoal, objetivo alcançado com sucesso, né? Tô muito feliz com o meu peso, com a minha nova vida, com a minha nova disposição, né? Em outro momento, se for possível, a gente pode falar sobre as coisas que eu já estava com limitação para poder fazer e hoje eu já voltei a fazer, porque antes eu sentia dor na coluna, então, por exemplo, para mim era um desafio lavar o cabelo, né? Já era dor e eu não conseguia fazer hoje. É super normal, nem penso para fazer, por exemplo. Enfim, tudo de bom. Eu super recomendo a cirurgia. Pra mim foi uma benção, mudou minha vida. E se o teu médico tá recomendando pra você fazer essa cirurgia, faça. Ele deve saber o que ele tá falando, né? Faça a sua parte, se alimente bem, cuide da tua saúde, no que cabe a você, no que dá pra ser feito e faça. Quem puder fazer essa cirurgia, faça. Ela tem sim os riscos dela e eu penso assim que quanto mais você for deixando e vem a questão da idade, vem a questão dos problemas que às vezes não tem nem volta, né? A pessoa tem, às vezes já tá num quadro de diabetes, já tem algum outro problema de saúde que às vezes é até irreversível, que se tivesse feito a bariátrica antes talvez não tivesse nem acontecido, né? Então assim, quem tem perfil para fazer, tem indicação médica, tá encaminhando, vai sem medo. Se era isso que você veio buscar aqui nesse vídeo, a minha orientação, assim, meu ponto de vista de uma pessoa ignorante que começou nesse processo achando um absurdo, porque eu não tinha nem peso para fazer e eu fui, a princípio, bem contrariada, me sentindo mal por conta disso. Eu tinha até um pouco de vergonha de falar que eu ia fazer, porque na minha cabeça era uma coisa para pessoas obesas e eu tava obesa. Então, assim, recomendo, faça. Vai ter sim alguns percalços, é uma cirurgia muito séria, que pode sim deixar sequelas, são coisas que realmente tem que ser levado em conta. Pode sim levar a óbito, é uma cirurgia grande, não é uma cirurgia pequena, mas é uma cirurgia segura, né? Não estaria sendo feita tão amplamente e principalmente aqui em Curitiba, segundo o meu médico, é um centro muito forte no Brasil de cirurgia bariátrica, tem muito cirurgião bariátrico excelente, então, assim, é uma cirurgia relativamente segura e só traz benefício para nossa vida. Depois que você passa por toda aquela parte mais difícil da privação alimentar, né, de ficar só tomando os caldinhos, você consegue se adaptar com tudo isso. Quem não tem pressão tão baixa como a minha, com certeza vai ficar melhor ainda. Então, assim, é só bênção para sua vida. E é isso.
recomendo sim, não me arrependo. É tudo de bom fazer bariátrica.